Olá a todos, eu sou o Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, o canal IMTTRB. Hoje daremos continuidade à nossa série e neste segundo vídeo, nosso foco será refutar a teologia dos dois reinos, demonstrando que a separação entre o domínio espiritual e o civil é incompatível com a totalidade do governo do reino de Deus. Bem, a teologia dos dois reinos defende que Deus governa de forma distinta o reino da graça, onde se opera, segundo essa concepção, a redenção e a transformação espiritual, e o reino da natureza, que se ocupa, nesta visão, se ocuparia dos assuntos seculares e da ordem civil. Essa divisão tem sido utilizada para isentar os crentes de uma responsabilidade plena na transformação social, separando a fé da aplicação prática da lei de Deus na sociedade. No entanto, a perspectiva dominionista, reconstrucionista, que adotamos no Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, sustenta que a soberania de Deus não pode ser fragmentada. A totalidade da criação, desde as esferas espirituais até as estruturas civis, está sob o governo de Cristo. Portanto, toda a sociedade deve ser reconstruída segundo os preceitos da lei de Deus, sem a divisão artificial proposta pela teologia dos dois reinos. Neste vídeo, vamos analisar os fundamentos teológicos dessa divisão e demonstrar, à luz das Escrituras, que a verdadeira autoridade divina se manifesta de forma integral. Argumentaremos que a ética, a política e a cultura não podem ser separadas da vontade de Deus e que a obediência à sua lei deve abranger todas as áreas da vida humana. Vamos fazer uma reflexão profunda e sistemática que desafia a visão dualista e reafirma o chamado para a transformação completa do mundo, segundo os preceitos da Palavra de Deus. Vamos juntos explorar como a totalidade do governo divino se aplica a todas as esferas da existência e por que a teologia dos dois reinos não resiste à verdade da soberania de Cristo. Para os defensores da teologia dos dois reinos, há uma distinção radical entre o reino da graça, onde se opera a redenção e a transformação espiritual, e o reino da natureza, que lida com as leis civis e a ordem social, os assuntos que, segundo essa visão, são seculares, da ordem secular. Essa visão propõe que o governo divino na esfera espiritual é distinto e separado do governo civil, que seria regido por princípios meramente humanos. Entretanto, do ponto de vista do dominionismo, reconstrucionismo cristão, nossa perspectiva teonômica, essa separação é teologicamente insustentável, pois a soberania de Deus se estende a todas as áreas da vida humana. A ideia de dividir o governo de Deus em dois reinos ou esferas foi, em parte, uma resposta ao ambiente histórico em que a graça
precisava ser protegida de uma política corrupta. Contudo, essa divisão acaba por subestimar o alcance do mandato de Cristo. A Escritura ensina que toda a autoridade, seja espiritual ou civil, provém de Deus. Romanos 13:1. E que Jesus detém toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28:18. Assim, não podemos conceber um sistema em que a lei de Deus opere apenas em uma esfera enquanto o governo civil se exime de obedecê-la. Ao negar a aplicação integral da lei de Deus, a teologia dos dois reinos permite que os crentes se isentem da responsabilidade de transformar a sociedade. Essa visão fragmentada leva à ideia de que a influência do Evangelho se limita ao âmbito da salvação pessoal, deixando de lado o compromisso com a justiça, a ordem e a ética que devem reger toda a vida humana. Em contraste, o dominionismo cristão sustenta que o chamado de Cristo é para que os crentes reivindiquem a totalidade do governo de Deus, aplicando a lei em todas as áreas, desde a família até o Estado. Mateus 28:18-20, Romanos 13:1-7. Essa abordagem integral enfatiza que a ordem divina não se restringe à esfera redentora, mas se estende a toda a criação. A promessa de Deus de abençoar seu povo não é meramente uma esperança para a eternidade, mas se manifesta concretamente na vida presente, demonstrando que a obediência à sua palavra gera frutos visíveis, tanto na vida pessoal quanto na estrutura social. Quando os crentes vivem sob a lei de Deus em todas as áreas, eles não apenas experimentam bênçãos espirituais, mas também transformam a sociedade, refletindo o caráter do reino de Cristo. Portanto, ao refutarmos a teologia dos dois reinos, afirmamos que a soberania de Deus é indivisível. Ele governa a totalidade da existência humana e é nosso dever, como crentes, trabalhar para que todos os aspectos da sociedade espiritual, social, política e cultural sejam regidos pelos preceitos da sua lei. Essa é a essência do dominionismo reconstrucionismo cristão, a transformação completa da sociedade à imagem de Cristo, onde não há divisão entre o sagrado e o secular, mas uma integração plena da verdade bíblica em cada esfera da vida. Essa visão da teologia dos dois reinos, ou duas esferas, muito presente na tradição luterana, busca proteger a esfera redentora da graça da interferência das instituições humanas, visando que os crentes desfrutem de uma liberdade espiritual isolada. No entanto, essa separação radical apresenta sérias limitações. Em primeiro lugar, a divisão entre os dois reinos, cria uma barreira que isenta os crentes de sua responsabilidade integral. Se a salvação e a vida espiritual são consideradas separadas do governo civil, muitos acabam adotando uma postura de evasão, retirando-se dos debates e desafios éticos do mundo, como se a transformação social fosse uma questão exclusiva do Estado. Contudo, as Escrituras ensinam que toda a autoridade provém de Deus. Romanos 13:1-7. E que Cristo, que detém toda a autoridade no céu e na terra, Mateus 28:18, não faz distinção entre as áreas da vida. Assim,
a obediência à lei de Deus deve abranger todos os aspectos da existência, sem compartimentalizações artificiais. Em segundo lugar, o dominionismo reconstrucionismo cristão afirma que a plena reconstituição da sociedade, a reconstrução da sociedade, exige a aplicação integral da lei de Deus. Ao contrário da teologia dos dois reinos, que separa a esfera redentora da civil, o dominionismo sustenta que o governo de Cristo deve ser vivido em todas as áreas, desde a família e a igreja até o Estado e a cultura. Passagens como Mateus 28, 18 a 20 e Romanos 13, 1 a 7 demonstram que a autoridade de Cristo se estende a toda a ordem humana e que os crentes são chamados a influenciar a sociedade segundo os preceitos divinos. Calvino, em muitos de seus escritos e sermões, especialmente aqueles sobre Deuteronômio, revela um compromisso com uma visão pactual da história, que não separa os efeitos das sanções divinas entre o espiritual e o civil. Ele enfatizava que a obediência à lei de Deus traz bênçãos visíveis e palpáveis nesta vida, e que a desobediência acarreta consequências tanto eternas quanto temporais. Em sua visão, toda a ordem, desde os detalhes da vida cotidiana até os grandes acontecimentos históricos, está sujeita à soberania de Deus. Assim, negar essa aplicação integral é negar a totalidade do governo divino. Ao insistir na separação dos reinos, a teologia dos dois reinos acaba por permitir que os crentes se isentem da missão de transformar a sociedade. Essa divisão cria um dualismo que compromete o compromisso ético e a responsabilidade social que o Evangelho exige. O dominionismo reconstrucionismo, por sua vez, defende que a transformação do mundo é inseparável da salvação pessoal, pois o reino de Deus se manifesta de forma completa quando a lei divina é aplicada em todas as esferas da vida. Em síntese, a visão dos dois reinos, ao segregar a esfera espiritual da civil, não resiste à realidade bíblica de que a soberania de Deus é total e indivisível. A aplicação integral da lei de Deus é a única forma de se realizar a verdadeira transformação social, pois, como Cristo afirmou, toda a autoridade me foi dada. Mateus 28, 18. Portanto, rejeitar essa visão dualista é afirmar que o governo de Deus deve se estender a todas as áreas, exigindo que os crentes vivam sob os preceitos divinos de forma completa, influenciando a cultura, o Estado e a ética. Um chamado que o dominionismo reconstrucionismo abraça com convicção. A soberania de Deus não se restringe a uma esfera exclusiva de redenção, mas permeia integralmente tanto o âmbito espiritual quanto civil. Cristo, que detém toda a autoridade, Mateus 28, 18, reina sobre todas as esferas, e sua lei, a lei de Deus revelada, deve reger toda a sociedade. Essa visão refuta diretamente a ideia de dois reinos autônomos, pois para nós teonomistas não há reinos ou esferas isoladas. A obediência à palavra de Deus deve transformar e reger a totalidade da vida, desde os aspectos espirituais até os governamentais, políticos e culturais.
Um dos textos bíblicos que reforçam essa perspectiva é o Salmo 2. Esse salmo messiânico proclama que Deus estabeleceu seu Filho como o Rei e que todas as nações se submetem à autoridade divina, né? Que todas as nações se submetam à autoridade de Deus. Salmo 2 vai dizer: Eu, porém, hei de proclamar o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e os confins da terra por possessão. Salmo 2, 7 a 8. Essa passagem demonstra que a autoridade de Deus não se limita a um domínio espiritual e eclesiástico. A autoridade, a soberania, o reino de Deus se estende a todas as nações e governos. O Salmo 2 mostra que, no final, o governo de Deus se manifestará de forma plena, subjugando os reinos terrenos à sua vontade. Assim, a ideia de um reino da natureza autônomo torna-se insustentável, uma vez que a totalidade do governo está sujeita à soberania do Rei dos Reis. A aplicação da lei de Deus em todas as áreas é não apenas necessária, mas obrigatória para a transformação da sociedade. O governo de Deus deve ser evidente em cada aspecto da vida humana, e a ética bíblica não pode ser confinada a uma esfera separada, mas deve reger o Estado, a família e a cultura. As sanções e bênçãos de Deus, conforme descritas no Velho Testamento, se aplicam de forma contínua na história, e a obediência à lei de Deus gera consequências tangíveis na sociedade. A lei de Deus é um padrão moral absoluto, que não pode ser fragmentado entre domínios distintos. A ideia de dois reinos fragmentados é uma invenção teológica que serve para minimizar a responsabilidade dos crentes na transformação social. A ética bíblica exige que a obediência a Deus se manifeste de forma integral, o que implica que o governo civil também deve ser reestruturado de acordo com os preceitos divinos. A história já testemunhou a ação de Deus subjugando reinos rebeldes e impondo a sua justiça de forma completa. Os sinais da redenção e do juízo de Deus, frequentemente antecipados em textos como o Salmo 2, indicam que a transformação do mundo se dá quando todos os aspectos da sociedade se submetem à lei de Deus, sem a separação proposta pela teologia dos dois reinos. Em suma, a teologia dos dois reinos propõe uma divisão que, ao final, fragmenta a soberania de Deus, compromete, viola a doutrina bíblica do reino de Deus, da abrangência do domínio de Cristo sobre todas as coisas. A abordagem dominionista reconstrucionista, por outro lado, defende que Deus governa integralmente e que a plena aplicação de sua lei em todas as esferas espiritual, civil, política e cultural é o único caminho para a verdadeira transformação da sociedade. O Salmo 2, com sua poderosa declaração da autoridade divina sobre todas as nações, serve como uma prova bíblica de que não há dois reinos autônomos, mas uma única ordem que se manifesta sob o reinado de Cristo. Assim, a verdadeira missão dos crentes é reconstruir o mundo
segundo os preceitos da palavra de Deus, reafirmando que o governo de Deus é total, indivisível e relevante para todas as áreas da vida. Em resumo, a visão dos dois reinos, ao separar o domínio espiritual do civil, fragmenta a soberania de Deus, como evidenciado pelo Salmo 2 e corroborado por várias outras partes da Escritura. O governo de Deus se estende a todas as esferas da vida humana. A plena aplicação da lei divina é indispensável para a transformação ética, social e cultural, integrando o reino de Deus em sua totalidade. Assim, os crentes são chamados a reconstruir a sociedade conforme os preceitos da palavra de Deus, vivendo sob a autoridade única e indivisível de Cristo. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Tenham apreciado o conteúdo. Peço que curta, comente e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.